Senhor Deus, Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por mais um dia de vida, Deus. Agradecemos pela Tua presença conosco, agradecemos pela semana que tivemos, Pai querido, pelo Teu amor e o Teu cuidado conosco, Deus. Amém. Obrigada por nossas vidas, por nossos lares, pela Tua provisão nos nossos filhos. Pedimos, Senhor, que esteja presente, Senhor, em tudo que vamos realizar aqui, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Que possamos aprender, Senhor, mais da Tua palavra, ó Deus, e que nós possamos colocar em prática o Teu amor e o Teu cuidado, Senhor. Obrigada por tudo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Eu escolhi o hino 394. Acho que todo mundo conhece. O autor desta vida. Isso, a excelência do amor. Qual a dor dessa vida é o amor, alegria é
vinha falando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. E pensando nesse texto essa semana, quando Jesus diz, aprendei de mim, ele não está falando assim de um aprendizado comum. Sabe aquele que você decora, né? Decorar é bom também, não é? É bom porque faz a gente trazer sempre a lembrança, né? Já é um grande progresso e um crescimento da gente, decorar. Mas o que ele está querendo dizer, ele quer que a gente coloque em prática, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E essas qualidades é que nós devemos buscar. Amém? Amém. Amém, né? E nós não nascemos com elas. Nós temos que aprender, nós temos que desenvolver, nós temos que colocar em prática para crescer nessas qualidades. Ser manso e humilde. Eu sei, estava me lembrando disso porque vocês viram essa semana, aliás, todo jornal que a gente assiste, a gente vê muita violência, muitas pessoas, eu perdi a cabeça, eu estava nervoso, não é assim? Essa semana eu fiquei muito chocada parece que foi um empresário que matou um garimpo. Porque ele ficou nervoso porque o caminhão lá do lixo estava atrapalhando o caminho dele. Ele simplesmente sacou a arma, tirou e matou. Né? Uma pessoa que não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Né? E isso tem acontecido muito, né? E a gente fica. Eu ainda fico chocada, né? Porque as coisas estão ficando tão comuns que a gente nem acha comum também, mas a gente não pode achar comum, né? E parece que ele saiu dali, foi para os seus compromissos, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, está muito longe da pessoa ser mansa e humilde, né? E o Senhor Jesus vai aprender de mim. E a gente, como tem seguido o Senhor Jesus, nós temos que aprender. E ser como Ele, né? Manso e humilde. Como é difícil? É legal, né? Posição legal, mas não é difícil. É muito difícil. E ele diz também assim, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é um jugo? O jugo é aquela madeira que junta os bois, né? Para que eles andem certinho, para que eles obedeçam. Então o jugo, para nós, seria a obediência, seria a submissão, né? Mas o jugo do Senhor Jesus é leve, né? Ele mesmo diz lá, né? O meu jugo é suave, a sequência do texto, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então seguir, obedecer ao Senhor Jesus não é sacrifício, não é pesado, né? E nós temos que pensar que nós estamos dispostos, né? A suportar esse jugo e aprender de Jesus. Aprender de Jesus a ser manso e humilde de coração. Essa semana eu tive uma experiência, essa semana na passada, né? Uma experiência que eu fiquei com uma vontade de explodir, de falar, de me jogar na pessoa e soltar. Mas o que eu pensei? Depois eu vou me arrepender. Normalmente a gente se arrepende, né? De você agir ali no impulso. Então, e por isso esse texto falou muito ao meu coração. Aprendei de mim. Ser manso e humilde de coração.
muito obrigada por mais um dia de vida. Abençoe todo mundo que está aqui, cada família que está apresentada. Abençoe a saúde de cada um. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos lá, as crianças vão querer descer, sabe? Vocês vão querer descer? Então tá. Vamos lá, os adultos vêm para frente. E a Índia, né? Tá certo? Então aí, Daniel se destacava sobre isso. Só que aí, o que isso gera, muitas vezes? Nós estivemos conversando sobre esse assunto no encontro de mulheres. Ciúme. Inveja. Conhece alguém que já teve ciúme de você, filho? Ou inveja? Já teve ou não? É um negócio legal? Não, né? É um negócio chato, um negócio complicado. E aí, tentaram prejudicar Daniel. Só que eles procuraram alguma coisa para atingir Daniel, para acusar Daniel, e não acharam. Por quê? Porque a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus governando a sua vida também anda nos padrões, segundo os padrões de Deus. E aí as pessoas podem até procurar, mas não vão achar, não vão encontrar. Tudo bem? Tá certo? Mas aí o que aconteceu? Vamos continuar lendo lá. Versículo 5. Então os homens disseram: nós não encontramos nenhum motivo de reclamação contra Daniel, a menos que encontremos algo contra ele em relação à lei do seu próprio Deus. Por isso, os chefes e vice-reis desceram ao encontro do rei e lhe disseram: Rei Dário, viva para sempre. Todos os chefes do reino, bem como os prefeitos, vice-reis, conselheiros e governadores, encontraram-se e chegaram ao acordo de que o rei deveria promulgar um decreto, fazendo vigorar a seguinte lei: quem fizer um pedido a qualquer Deus ou homem durante os próximos 30 dias, com exceção da oração dirigida à sua majestade, deverá ser lançada na cova dos leões. Agora, majestade, versículo 8, agora, majestade, promulgue o decreto com a sua assinatura, para que não possa ser revogado, como exige a lei dos medos e persas, sendo ela mesmo irrevogável. Lembra que na aula passada nós falamos que o rei era tido como um quê? Como um Deus. Tudo bem? Então eles viraram e falaram assim: olha, se a gente não pode pegar nenhum vacilo de Daniel, se nós não podemos pegar nenhum escorregão, porque ele é uma pessoa honesta e digna, o que nós vamos fazer? Vamos criar então uma armadilha para ele. Tem pessoas que são assim, pensam dessa forma. Já que não pega nenhum escorregão dele, vamos fazer ele escorregar. Maquina. Intenta mal. Faz planos, faz armadilhas para que você escorregue. Tenta te provocar para que você caia na provocação. Deu para entender? Sabe aquela pessoa que fica atormentando até você perder a linha? Conhece gente assim? Eu conheço. Algumas. Né? Então, existe esse tipo de pessoa? Já viu esse tipo de pessoa na escola, Pedro? Tem, não tem? Tem aquele sujeito que fica até a hora que você perde a paciência, vai lá e resolve dar uns tapas nele. E aí, se você faz isso, você perde a razão. Né? Você perde a razão. Ou seja, ela intentou o seu mal, fez uma armadilha para você. Foi o que fizeram com Daniel.
Só que eles fizeram contra quem aí que diz o versículo? Que diz o versículo 5 ali, ó. Então os homens disseram: nós não encontremos nenhum motivo de reclamação contra Daniel, a menos que encontremos algo contra ele em relação à lei do seu Deus. Então o que eles fizeram? Eles intentaram uma armadilha contra Daniel, mas contra quem? Principalmente Deus. Então a gente precisa lembrar que muitas vezes, quando essas pessoas maquinam mal contra nós, elas estão maquinando só contra nós? Elas estão maquinando também contra Deus. Tudo bem? Já parou para pensar nisso, meu bem? Que quando alguém tenta mal contra a senhora, ela não está levantando contra a senhora, ela está se levantando contra Deus. Lembra o que Paulo fala? Tem um versículo, Pedro, na Bíblia que diz assim: Paulo dizia assim: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, quando alguém fala mal de você, quando alguém se levanta contra você, ela não está levantando só contra o Pedro, está se levantando contra Deus. Tudo bem? Tá ok? Lembra de Davi e Golias? Você já ouviu a história de Davi e Golias? O que Davi falou para Golias? Quando Davi chega lá no acampamento, vê todo mundo tremendo de medo, e vê Golias falando aquele monte de bobagem, o que Davi fala para os irmãos dele? Quem é esse incircunciso que levanta-se contra o exército de Deus vivo? O que Davi estava dizendo? Ele falou, viu, ele não está afrontando o exército de Israel, ele está afrontando o próprio Deus. Então vamos lá, vamos guerrear contra ele, porque ele vai cair, porque não é contra nós, contra Deus. Por isso que Jesus fala, a luta, por isso que Paulo também fala, a luta não é contra a carne, mas sim contra as potestades celestiais. Tudo bem? Então, Pedro, quando alguém começar a fazer intriga contra você, entrega na mão de Deus, que é Deus que vai guerrear por você, é Deus que vai fazer a sua justiça. Tudo bem? Tá certo? Certo, Lídia? Quando alguém começar a tititi contra a Lídia, com exceção das minhas brincadeiras, tá, Lídia? Quando eu falo que você de vez em quando é chato, você é uma mala sem alça, né? Você já conhece a América? A América vai vir hoje à noite, junto com o coral. A América também eu vivo chamando ela de mala sem alça. A diferença é que eu tento colocar ela de vez em quando dentro do meu porta-mala. Que brincadeira, tá, Luiz? Mas então a gente precisa se lembrar que todas as vezes que as pessoas se levantam contra nós, que armam planos contra nós, ela não está armando planos somente contra nós. Ela está levantando planos contra Deus. Ah, por que você está insistindo nisso? Porque muitas vezes a gente remoe aquilo que a Zilda falou, dá vontade de ir lá e torcer o pescoço. Eu lembro uma vez, Pedro, que saindo de uma ceia, eu dei um murro na orelha de um outro adolescente, eu era adolescente nessa época, eu dei um murro na orelha do sujeito na porta da igreja, tinha acabado de tomar ceia. Tinha acabado de tomar ceia. Por causa de ciúmes. Mas ele veio me cumprimentar, estendeu, oi Clebão, oi, então tome. Mas na porta da igreja, tinha acabado de tomar ceia. Fez aquela confusão toda e tudo mais e tal, porque ele tinha dado em cima da minha namorada num passeio que eu não tinha ido. Eu tive que trabalhar.
Resolveu alguma coisa? Não resolveu nada, porque escutei do meu pai e da minha mãe, só não apanhei porque já não tinha idade para isso, mas foi uma confusão do fim do mundo. Fez um bafafá todo e a igreja estava lotada porque era ceia. Não tinha como esconder e abafar o negócio. Foi uma confusão daquela. Se eu tivesse ficado quieto e entregado na mão de Deus, tinha evitado muita confusão. Adolescentes nem pensam. Eles parecem que não pensam, né? Será que é assim, Pedro? Já tem um nome que já é bem estourado, viu, Pedro? Mas vamos lá. Mas também tem suas qualidades, viu, Pedro? Significa pedra, firmeza, rocha. Tá certo? Vamos lá. E aí, vamos continuar aí. E aí, eles foram lá na cabeça do rei, conseguiram fazer com que ele assinasse um documento que se tornasse lei. E os medos e os persas, por que eles chamam medos e persas? Eles se chamam persas porque era a nação persa, certo? Tudo bem? Porque chamava a nação persa, e medos porque as regiões que eles conquistaram fora da Pérsia era conquistada à base do quê? Da força e à base do medo. Então eles governavam à base do medo. Isso acontece hoje? Vocês acham que isso acontece hoje? Está acontecendo. Né? Vocês estão ouvindo falar aí do tal tarifaço, não é? Como é que o presidente dos Estados Unidos está tentando impor as suas ideias? Através do quê? Do medo. Ou você aceita as minhas regras, as minhas condições, ou eu vou taxar você em 50%. Ou eu vou prejudicar o seu comércio, ou eu vou prejudicar a sua economia. Outro exemplo é o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Impondo, olha, eu quero tomar os seus territórios através do quê? Da força, através da guerra, através do meu poderio militar. Muitas vezes nós temos conhecidos que querem impor as suas ideias através do quê? Da força. Ah, não, eu mando, você tem que me obedecer e acabou. Funciona dessa forma. Então nós percebemos que isso daqui aconteceu há 780 anos antes de Cristo. Tudo bem? Só que nós percebemos, depois nós temos mais 2000 e quase 2100 anos depois de Jesus, e ainda a humanidade continua exercendo as mesmas coisas, agindo do mesmo modo. Tudo bem? Tá certo? E aí, vamos lá, versículo 9. Assim o rei Dário assinou o documento e o decreto tornou-se lei. Ao descobrir que o documento tinha sido assinado, Daniel foi para casa. As janelas do seu quarto no andar superior estavam abertas em direção a Jerusalém, e ali ele se ajoelhava 3 vezes ao dia e orava, agradecendo ao seu Deus, como sempre fizera. Daniel se intimidou? Por que não? Por que você acha que Daniel não se intimidou? Não era uma lei? Ele foi desobediente? Ele confiava muito em Deus, mas um fato, isso aqui é fato, Daniel desobedeceu a lei dos homens. Ah, Kleber, mas isso não é errado?
que vocês acham? Daniel errou? Sim ou não? Em relação, quando a lei dos homens diz uma coisa que vai contra a lei de Deus, eu devo obedecer ou devo desobedecer? O que os irmãos acham? Eu precisei usar isso aí esses dias lá na minha família. Tem poucas conversas daqui, né? Seu chefe, se eu trabalhar numa empresa, tocar o telefone, e o chefe fala para mim, fala que eu não estou, eu vou dizer, não, vou falar que você está, eu não posso mentir. Eu sou crente, não vou mentir. Então eu não vou nem atender. São boas, Eu falei para ele, se o meu chefe tem uma coisa para fazer estragar a casa do pai, eu não tenho, eu não posso. Eu estou aqui para zelar para a casa do pai, não posso deixar isso. Não posso deixar acontecer coisas que vão contra isso, com coisas que deteriorem isso. Foi o que Daniel fez. É preferível eu obedecer a Deus do que aos homens. Davi dizia uma frase que é assim: caia eu na mão do homem, mas não caia eu na mão de Deus. Por quê? O que Davi estava dizendo? Eu prefiro desagradar o homem, arrumar inimizade com o homem, do que eu arrumar inimizade com Deus. Tudo bem? Tá certo? Vou dar um outro exemplo. Na minha família, há uns tempos atrás, entrou um debate, uma discussão sobre a história do porte de arma. Por quê? Porque a palavra é clara: quem anda armado para ter que usar a arma. E se ele tiver que usar a arma, o risco dele matar uma outra pessoa é muito grande. E aí nós entramos numa discussão, e aí o meu cunhado virou e falou assim: não, se entrar um sujeito lá na minha casa e tudo mais e tal, vou sacar minha arma e vou matar ele. Falei, tá, mas a Bíblia não fala para você não matarás? Ah, mas um policial que mata, veja, a vida dele está sendo botada em risco, a vida de outras pessoas estão sendo botadas em risco. Se ele tiver que fazer isso uma vez provocado, tudo bem. Agora, se eu tenho uma arma dentro de casa, entrou alguém e eu acabo matando a vida daquela pessoa por querer, tendo a oportunidade de não fazer isso, eu estou errado. Eu estou desobedecendo a Deus. Ah, mas a lei dos homens me protege. Tudo bem, mas você vai prestar contas diante de Deus naquilo. Foi o que Daniel fez. Falou, vou continuar orando a Deus. Por quê? Porque o rei não é meu Deus. O meu Deus é o Senhor dos exércitos. Rei dos reis, Senhor dos exércitos. E não escondia isso. Todo mundo já conhecia Daniel. Daniel já tinha passado por outros 3 reis aqui. Lembra quem são os reis? Nabucodonosor. Da aula passada, o filho dele, o neto dele, né? Belsazar. E agora ele estava sob o domínio de Dário. Dário era o 3º rei, a qual Daniel estava passando na Babilônia. Tudo bem? Tá certo? E as pessoas conheciam Daniel, conheciam a fama que Daniel tinha. E sabia que Daniel era temente a Deus. Por isso que armaram essa armadilha. Tudo bem? E aí, vamos lá. Então aqueles homens se dirigiram a Daniel e o encontraram fazendo pedidos e súplicas diante de Deus. Em seguida, foram lembrar ao rei o decreto que ele tinha assinado. Sua Majestade não assinou uma lei com a proibição de fazerem pedidos a qualquer Deus ou homem em 30 dias, com exceção a Sua Majestade, sobre pena dessa pessoa ser lançada
da cova dos leões? O rei respondeu: sim, é verdade. Como requer a lei dos medos e dos persas, que é irrevogável. E aí eles colocaram o rei contra a parede. Pegaram Daniel, acharam que tinha pegado Daniel. Daniel não deve ter retrucado, e aí eles foram para cima do rei. Ô rei, você não assinou a lei? Assinei. Então, né? Conhece Daniel? E aí eles falaram no versículo 13, eles responderam ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não respeita sua majestade nem o decreto assinado. Em vez disso, continua orando 3 vezes ao dia. Versículo 14. Quando o rei ouviu esse relato, ficou muito aborrecido. Ele resolveu salvar Daniel e trabalhou até o pôr do sol para encontrar uma forma de poupá-lo. Aí o rei caiu em si. Aí o rei imaginou e falou assim: agora eu entendi qual foi a intenção desse sujeito. A intenção desses sujeitos não era arrumar um pretexto para que o povo me honrasse. Eles arrumaram esse pretexto para pegar Daniel. E o rei sabia quem era Daniel. O rei sabia, porque Daniel já tinha se destacado anteriormente. E aí o rei tentou trabalhar para livrar Daniel. Deve ter chamado lá seus sábios, seus conselheiros, falou: viu, tem alguma brecha aí na lei onde eu não posso ir? Há uma borrachinha, tem um jeito aí de a gente falar: olha, não é bem assim. Tentou dar o jeitinho brasileiro, né? Eu não sabia nem que o Brasil queria existir um dia, mas tentou dar o jeitinho lá. Esse jeitinho já vem de longe, já vem de longa data, né? É que nem Caim, né? Matou Abel e tentou esconder o corpo achando que isso ia livrar a barra dele, né? Então o que acontece? Tentou dar seu jeitinho. Por quê? Porque ele gostava de Daniel. Porque ele sabia que tinha sido montada uma armadilha para Daniel. Gente, quando as pessoas tramam e armam contra nós, Deus é tão bom que essas coisas não passam impunes e elas não ficam escondidas. A verdade vem à tona. Tudo bem? E Deus é justo. Vamos ver isso daí? Vamos lá. No entanto, os homens dirigiram-se ao rei e lhe disseram: lembre-se, majestade, de que a lei dos medos e persas preconiza que nenhum decreto ou lei pode ser revogado depois de promulgado. Eu procurei saber se existia na história o registro dessas leis. E foram achados fragmentos dos registros de algumas dessas leis. E uma dos que foram achados lá em 1924, na biblioteca que eles chamam, eu esqueci o nome da biblioteca lá, de pergaminhos que foram achados preservados dessa época, de registros dessa época, diz que a biblioteca de Antioquia. Tudo bem? O que acontece? Na biblioteca de Antioquia acharam fragmentos dessa lei. Dizia que assim, uma vez selada com o anel do rei, nem o próprio rei pode voltar atrás. Uma vez ela promulgada e espalhada por todos os territórios, ela não poderia ser revogada, nem pelo próprio rei que assinou a lei. Esse mesmo Adão da história de Esther. Isso. Que
que Assuero usa depois. Esquece, não pode mais. Faça sol, faça chuva, queira o próprio rei voltar atrás, ele não pode. Tudo bem? Tá certo? Aí foi o que aconteceu. Assim o rei ordenou e eles trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: seu Deus, a quem você sempre serviu, o salvará. O rei era temente a Deus? O que vocês acham? Esse aqui era Dário. Esse aqui é um registro que tinha lá no reino persa sobre Dário. Ele foi torcido por Deus do Daniel, né? Esse era Dário. Ele tinha 62 anos quando ele entrou na Babilônia e matou Belsazar. Então, quando ele começou a governar, diz que a história conta que o governo dele foi muito rápido, por causa da idade. Por causa da idade, tá ok? Ele governou muito pouco tempo sobre a Babilônia. Tá certo? Esse daí é uma estátua que foram feitas, um registro numa placa de pedra que foi esculpida sobre a figura de Dário. Tá ok? Mas ele governou muito pouco tempo. Aí Pedro, o cabelo dele era cheio de trancinha, o cabelo e a barba. Bem de longe. Tá certo? Depois disso, e aí trouxeram Daniel, jogaram ele na cova dos leões, e aí o rei vira para Daniel e fala assim: o seu Deus, Daniel, te livrará. É mais assim um desejo do coração de Dário. Como ele não conhecia o Deus de Daniel ainda, ele falou assim: o meu desejo é que esse Deus que você tanto serve e que a qual você tanto é fiel, ele vai te salvar. Assim é o desejo do meu coração, porque eu não posso te livrar dessa. Uma pedra foi levada para fechar a abertura do fosso. O rei selou o fosso com a marca do seu anel. Ou seja, está lá, foi colocado lá e ninguém vai tirar ele de lá. Tudo bem? Tá certo? Com as marcas do anel dos seus senhores, para que nada concernente ao caso de Daniel fosse alterado. Lembra que eu falei? Uma vez promulgada a lei, ninguém revoga. Então, é isso aí. Depois disso, o rei voltou ao seu palácio, passou a noite em jejum e se recusou a ser entretido, enquanto o sono fugia dele. Versículo 19. De manhã cedo, o rei se levantou e foi à cova dos leões. Ao se aproximar da cova em que Daniel estava, o rei gritou com uma voz aflita a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, seu Deus a quem você sempre serve, foi capaz de salvar vocês dos leões? Lembra do que ele tinha falado para Daniel na hora que Daniel estava sendo jogado na cova dos leões? Olha, o seu Deus vai te livrar. Isso era o desejo do coração dele. Mas como era uma pessoa que não tinha conhecimento de quem era Deus, ele ainda ficou atrapalhado. Por quê? Porque ele gostava de Daniel. E ele sabia que tinha sido feita uma armadilha para que Daniel caísse. E que Daniel não tinha feito nada de errado. E aí, ficou lá, não consigo dormir, perdeu a insônia. Quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que a gente fez errado, ou que a gente fica ansioso com alguma situação que a gente sabe que está acontecendo, nosso sono vai embora. É normal, não é? E aí, logo cedo de manhã, ele deve ter acordado,
fizeram aquela mesa de café da manhã para ele, ele deve ter olhado para os servos dele e falado assim: não quero café agora não. Era um negócio mais urgente para resolver. Foi lá na porta da cova dos leões e gritou: Daniel, acaso você estaria aí? Acaso o seu Deus te livrou? Muitas vezes, gente, a gente pede as coisas para Deus. Lembra, Lídia, aquela brincadeira que eu fiz com o celular? Que eu dei o celular na sua mão, depois eu falei: segurando o celular para o Lídia, é seu. Muitas vezes a gente ora a Deus, entrega uma situação na mão de Deus, mas a gente fica assim. Quer ver um exemplo disso? Eu tinha um amigo numa outra igreja, ele continua sendo meu amigo, continuo conversando com ele. E ele virou para mim e falou assim: não, a gente está passando por uma dificuldade financeira em casa e tudo mais e tal, beleza, que não sei o que e tal. Eu falei: você tem orado? Tenho orado. Tem pedido para que Deus tire da sua? Tenho. Falei: de que forma você tem orado, Paulinho? Ele virou para mim e falou assim: tenho orado para que Deus aumente o limite do meu cheque especial no banco. Falei: então você está confiando em Deus ou você está confiando no limite do cheque especial no banco? Aí ele parou, pensou. Falei: sabe o que é isso, Paulinho? Você dá o problema na mão de Deus e ficar segurando o problema para você. A sua fé, na verdade, não está em Deus. Sua fé está no limite do cheque especial. De uma coisa que você vai acabar usando e que vai te trazer mais problema. Não vai resolver o seu problema, vai aumentar ele, que vai aumentar a sua dívida. Deu para entender? É mais ou menos isso que Dário fez. Eu pedi para que Deus te tirasse dessa situação, mas logo de manhã, viu, acaso, por um acaso, talvez, o seu Deus tenha escutado você e te salvou? Você está aí? Isso não é fé, isso é esperança. Tá ok? Eu não gosto da tradução da palavra fé. Eu já falei isso para as mulheres. No hebraico não existe a palavra fé. A palavra fé é uma palavra grega. Ela não é do aramaico. Ela não é do hebraico. Fé não existe no hebraico. A palavra fé no hebraico é traduzida como confiança. Tudo bem? Tá certo? Então ele tinha aí uma certa esperança de que talvez Deus pudesse livrar Daniel. Então Daniel respondeu ao rei, versículo 21, que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que eles não me feriram, porque diante dele fui considerado inocente e também não fiz nada para ofender sua majestade, o rei. O rei estava muito alegre e ordenou a retirada de Daniel da cova dos leões. Daniel foi tirado da cova e ele não estava ferido, pois confiou no seu Deus. Em seguida, o rei ordenou aos homens que acusaram Daniel que eles fossem lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E antes mesmo que chegarem ao fundo da cova dos leões, os leões já se apoderavam deles e lhe despedaçaram todos os ossos. E o rei Dário escreveu a todos os povos e nações em línguas que viviam em toda parte da terra pela qual ele dominava. Shalom Havá, muita paz. De agora em diante, decreto que em todas as partes do meu reino as pessoas temam e reverenciem ao Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, ele dura para sempre, seu reino nunca será destruído, seu governo durará até o fim, ele salva, livra, realiza sinais e maravilhas nos céus e sobre toda a terra. Ele libertou Daniel do poder dos leões.
Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e também durante o reinado de Ciro, o persa. Dário passou a conhecer o poder do Deus de Daniel. Eu fico imaginando a noite de Daniel, o rei lá dentro do seu palácio, com todo o conforto, com tudo, não conseguia dormir. Eu fico imaginando, Daniel, isso é imaginação minha, viu, dona Hilda? Eu fico imaginando o anjo virando para Daniel e falando assim: quer um travesseiro? Peludinho e quentinho. Daniel o anjo deve ter afofado um dos leões, falou: Daniel, deita aí, pode deitar aí, que ele não vai ser que nem um gatinho, não vai nem. Isso que é poder. Isso que é poder de Deus. E alguns desavisados podiam virar e falar assim: os leões não machucaram Daniel porque estava sem fome. Aí o rei vira e fala assim: viu? Vocês fizeram uma armadilha para Daniel, agora vocês vão pagar o preço da armadilha do jeito que vocês queriam que os leões fizessem com Daniel, vão fazer com vocês agora. Eles não chegaram a nem tocar o fundo da cova, os leões já iam lá e já despedaçavam todos eles. E aí, Daniel, quando nós entregamos as nossas situações na mão de Deus e deixamos Deus ser a nossa justiça, Daniel não só prosperou, a bênção não só atingiu a vida de Daniel, como Dário usou a lei dos homens e disse: bom, já que a minha lei não pode ser revogada, então eu vou fazer um decreto agora, que todos os povos da qual nós pertencemos, sobre a qual eu domino, todos os povos temam o Deus de Daniel. E não foi só no reinado dele, porque a lei não podia ser revogada. Ciro, quando assumiu, por ser persa também, teve que manter a mesma lei. Essa lei, pela história, só é revogada, e a história registra isso, tá, irmãos? Essa lei só é revogada quando um rei grego, quando Alexandre o Grande domina o reino persa. Tudo bem? E aí revoga essa lei. Até então, essa lei foi irrevogável. E por que Alexandre o Grande revogou? Porque ele não era persa, ele era grego. Tudo bem? Tá certo? Beleza? Vamos lá?
parece que o capitão aí vai buscar ele lá, né? Ele me ligou para mim às 7 da manhã. Ah, é? Eu vou vir pegar. Está todo feliz. À noite, o culto de hoje. E no domingo que vem é o pastor Pedro, que vai vir. Também às 17 horas o culto. E terminando as festividades no dia 31, também algumas pessoas da Central falaram que vão vir. Sim. E vai ser o dia do bolo no dia 31. Hoje vai ter alguma coisa assim, mas não vai ser o bolo principal, tá? É isso. Sem mais, vamos terminar com uma oração final. Vamos colocar em pé. E agradece a momento já do Pai Nosso, né? E a melhor para nós, agradecendo só o alimento e sempre. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, te louvamos e te glorificamos, te exaltamos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos, em comunhão com os nossos irmãos, ó Pai, aprendendo um pouquinho mais da Tua Palavra, aprendendo um pouquinho mais de Ti, Senhor, aprendendo um pouco mais da nossa comunhão contigo e da nossa convivência contigo, de como Tu nos ama e como Tu nos abençoa. Te agradecemos, Pai, porque temos essa liberdade de estarmos de portas abertas, Senhor, para louvar e glorificar o Teu nome. E pedimos em nome de Jesus que Tu possa, Senhor, estar abençoando, Senhor, o alimento, a comunhão, Senhor, as mãos que prepararam, as mãos que trabalharam, Senhor Jesus, e que possa ser, Senhor, mais um momento, Senhor Jesus, de comunhão contigo, ó Pai. E que em tudo possamos louvar, glorificar e exaltar o Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, e logo mais à tarde, Senhor, quando estaremos de volta para a Tua casa, traga-nos em paz e que possamos estar louvando e glorificando o Teu nome também em comunhão contigo. E oramos, Senhor, agora de acordo com aquilo que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.